noite, Pai. Que o Senhor possa usar o seu vaso precioso, Pai querido, nessa noite, para falar conosco, Pai, de uma forma alusível a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e agradecer ao Senhor Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vocês querem ver milagres? Vocês são milagres. Nós somos milagres. A irmã falou hoje aqui que nós temos que agradecer a Deus porque nós temos forças de estarmos aqui. Porque muitos estão enfermos e não têm força de estar aqui, outros estão desanimados, outros estão com depressão. Mas o Senhor te fez escapar do laço e te fez escapar. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que foi designado o tema dessa festividade, que está em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8. Todos os louvores já falaram sobre árvores cortadas, árvores que crescem para a glória do Senhor, né? Coisa linda nessa palavra. E a árvore é um símbolo tão poderoso, né? Deus sempre fala a respeito de árvore. Ele mesmo é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né? Então vamos ler. Amém. Porque, vamos ler a partir do 7, né? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e não deixa de dar frutos. Podemos aceitar, irmãos. E eu quero já aqui agradecer o carinho dessas irmãs que sempre estão me convidando para estar ministrando a palavra do Senhor. E quero dizer para vocês que eu amo fazer isso. Eu amo falar da palavra do Senhor. Eu sei louvar. Eu sempre louvei as pessoas dizendo, você vai ser cantora, Ruth. Mas sempre ardeu no meu coração a palavra do Senhor. Eu falei, eu coloquei isso tão forte no meu coração que eu sei um dia eu quero pregar a tua palavra. É porque a palavra de Deus, ela queima no nosso coração. Quando a gente entende esse evangelho, quando a gente entende o que é servir a Cristo, irmãos, não tem como essa palavra marcar no nosso coração. E eu tenho certeza que todos aqui que já entenderam o propósito, que já entenderam o chamado, que já entenderam o que é servir a Cristo, essa palavra está ardendo no seu coração hoje. Essa palavra começou a arder desde o momento que você decidiu para Cristo e que você entendeu que você é uma ferramenta na mão do Senhor e que você não é simplesmente uma pessoa aleatória, mas que você é um vaso escolhido para a glória e a honra do nome do Senhor. Irmão, essa palavra aqui de Jeremias, gente, um grande homem de Deus. Eu já tinha lido várias vezes a palavra de Jeremias. Já li, já ouvi falar que Jeremias era aquele profeta que chorou pelas almas, mas dessa vez foi uma coisa tão profunda. A vida de Jeremias, ela não foi uma vida fácil, né? A gente diz que servir ao Senhor, muitas das pessoas querem servir ao Senhor e ter bonança. Eu vou servir a Deus porque eu quero ter posses. E Jeremias, ele entendeu que o que ele queria ter era paz com Deus. Ele entendeu que ele queria ter era a presença de Deus. Quando o Senhor chamou Jeremias, irmãos, eu quero dar assim uma rápida explanação sobre quem era Jeremias, que eu achei importante a gente saber. Em que contexto nós estamos vendo essa palavra? Jeremias, ele foi chamado ainda jovem, com seus 20 anos de idade por aí, para pregar a palavra de Deus. Ele foi chamado e ele relutou com Deus. Mas eu não sei falar, eu não sei fazer isso, Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso. E com Jeremias não foi diferente, o grande profeta do Senhor. Senhor, eu não sei falar, mas o Senhor disse, você vai. E ele entendeu, irmãos, que quem ia falar não era ele.
Deus já estava abominando aquela nação, aquele povo. Quando Jeremias começou a profetizar, foi no reinado do rei Josias. E o rei Josias foi o rei que serviu ao Senhor. Vocês conhecem o rei Josias, né? Depois que houve muitos reis que abominaram o Senhor, surgiu o rei Josias, que relembrou das promessas, relembrou dos mandamentos. E Josias estava ali no reinado, e Jeremias estava ali no reinado de Josias. E no decorrer do reinado dele, quando seu filho foi reinar, Joaquim, as pessoas começaram a esquecer de tudo. E começaram a se prostituir. E começaram a buscar outros deuses. E começaram a fazer coisas abomináveis ao Senhor. E o Senhor disse a Jeremias: você vai entregar uma palavra a esse povo. Você vai dizer para ele que a Babilônia eles vão ter que se render à Babilônia. Qual é o rei que se renderia à Babilônia? Nenhum rei faria isso. A Jeremias foi corajoso e disse para o rei, mas o rei disse: não, você não está profetizando de Deus, não. Traga aqui os nossos profetas, vão profetizar coisas boas para nós. E ele continuou profetizando aquilo que o Senhor mandara ele fazer. E ele fez. E ele chamou aquele povo para Deus. Mas o povo estava vivendo uma incredulidade tão grande, irmãos. Irmãos, se esqueceram completamente dos mandamentos do Senhor. Se esqueceram completamente dos preceitos do Senhor. Já estavam no ponto que eles estavam fazendo oferendas de crianças para os espíritos, para o Moloque. Eles ofereciam crianças, sacrifícios de crianças, servindo a outros deuses. E o Senhor dizendo: volta para mim, e eles não quiseram. E interessante que as histórias que a gente vê sobre Israel, sobre esse povo que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, é só essa palavra se distanciando do Senhor. Irmãos, é tão difícil entender por que esse povo, depois de ver tantos milagres, como Deus era poderoso. Eles estavam ali, muitos deles viram os grandes milagres ocorrer, coisas tremendas o Senhor fazer, né? A Arca da Aliança, as promessas do Senhor para Moisés e aquele povo, abrindo o mar vermelho, dando maná do céu, provendo todas as coisas. E mesmo assim, depois daquela passagem, eles se voltaram contra Deus. Preferiram se entregar às coisas mundanas do que servir ao Senhor. Se vocês pararem um pouco, um dia vocês tiverem a oportunidade de ler o livro de Jeremias, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui com mais certeza. Jeremias, ele foi chamado com uma palavra pesada e ele entendia o propósito dele ali naquele momento. E aqui nesse versículo 17, irmãos, aqui ele vai falar sobre o pecado de Judá. Eu não sei se vocês conhecem as histórias que os reinos se dividiram. O reino se dividiu e ficou o reino do norte e o reino do sul. E Judá estava no reino do sul. O reino do sul havia duas tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E essa palavra, ela foi falada para a tribo de Judá. Ficaram 10 tribos na tribo do norte, no reino do norte. E essas duas tribos no reino do sul. E o Senhor chamou Jeremias para profetizar para o reino do sul. E aqui ele profetizou o pecado para o povo de Judá que estava em pecado. E no decorrer dessa palavra, irmão, o Senhor sempre traz um refrigério para nós. Ele quer nos ensinar como é servir, como é buscar a Ele, como é estar na presença dEle. E aqui, irmão, nesses capítulos aqui, no versículo 17, a partir do capítulo 5, vai dizer bem assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e que faz da carne seu prato, e aparta do seu coração o Senhor. Aí quando alguém lê esse versículo, irmão, que é um versículo muito lindo, e até virou um recital que a gente, quando alguém vai confiar em alguém, fala: mulher, maldito o homem que confia no homem, a gente não pode confiar no homem não. Irmãos, muitas vezes a gente não entende o contexto em que Jeremias quis falar isso. Essa palavra não podemos usar em qualquer coisa não. Então, irmão, não confiaríamos em nossos maridos, se nós somos esposa. Não poderíamos confiar em um amigo, nem no nosso pastor, nem em nossa líder do ciclo de oração. Não podemos confiar em ninguém. No contexto que ele falou ali, não vamos confiar no homem. Quando Deus dá uma palavra, que foi a palavra que Deus disse, olha, falou para aquele povo, e eles preferiram o quê? Ir para o Egito. Ah, não, vamos voltar para o Egito, porque lá nós vamos ter refúgio. Mas a palavra do Senhor era que outra palavra, o Senhor tinha dado outra palavra
dizendo que realmente a Babilônia ia invadir Judá. Mas eles ficaram querendo fugir para algum lugar, né? Não quiseram obedecer a Deus, que se eles obedecessem ao Senhor e mudassem os seus comportamentos, algo mudaria ali naquela situação. Mas eles preferiam viver de formas erradas e confiar no homem, e confiar no Egito, e confiar no seu próprio coração, ao invés de confiar no Senhor. O Senhor nos chama aqui nessa palavra: vamos colocar nosso coração no Senhor, vamos confiar naquilo que o Senhor tem falado para nós, e não na força do nosso braço. É porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas o Senhor tem o seu a sua forma. O Senhor já tem um caminho traçado para nós. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda que às vezes você vai pensar assim: não, mas como que eu vou entender a vontade de Deus? Como que eu posso entender a vontade de Deus? Eu não consigo ouvi-lo ainda. Eu não sei o que Ele quer me dizer. Irmão, nós temos um manual incrível. Nós temos um manual que nos ensina o que Ele quer de nós. Se você disser para mim que não sabe, irmão, eu vou te dizer uma coisa: você não está lendo a Bíblia. Porque esse é o manual que o Senhor nos entregou. Aqui vai estar tudo dizendo ali, naquele. Quando Deus entregou a palavra para Moisés, Ele foi dizendo o que Ele queria de você. Que você colocasse o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Ele é o primeiro na tua vida. Ele é o primeiro quando você desperta. Irmão, porque não tem como a gente errar o caminho quando o Senhor é o primeiro. Quando nós temos um relacionamento com o primeiro, que é Ele. Se Ele for o primeiro na tua vida, irmão, você não vai errar. Você vai entender os propósitos e os planos dEle. E de repente você vai dizer: como que as coisas estão fluindo na minha vida? Irmão, se de repente estiver tudo desmoronado, se você estiver passando por uma prova mais tremenda do mundo, esse relacionamento que você tem com Ele te trará, sabe o quê? Paz. Paz em meio à tribulação. Paz em meio ao temporal. Ele é o primeiro? Ele é o primeiro? Não confie jamais na força do seu braço. Porque com certeza, irmãos, vai haver falhas, vai haver erros. Mas quando você fala assim: Deus está nas tuas mãos, irmãos, Ele te direciona com suavidade. E até no meio dessa prova que você está passando, que de repente para você está sendo impossível, para Ele não é nada. Descansa no Senhor, confia. Porque quando nós confiamos, irmão, nós dizemos assim: Deus, o Senhor é o primeiro. Eu acredito que o Senhor existe. A confiança é tudo. Confia nele. Não seja como o povo de Judá que não confiou no Senhor. Eles não confiaram no Senhor. Eles confiavam em qualquer coisa que surgisse, menos no Senhor. E aqui, passando no versículo 6, vai dizer: porque, irmãos, se você confiar no seu braço, se você apartar a palavra de Deus do teu coração, você vai ser semelhante a uma tamareira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Você já viu pessoas assim? Que o Senhor já trouxe a bênção para ele não consegue perceber, já está fluindo as coisas de Deus na vida dele, porque ele está tão envolvido com o mundo, com as prostituições, com as coisas malignas, que ele não consegue ver o bem que o Senhor já está fazendo por ele. E eu vou dar só um exemplo do bem que o Senhor nos faz. Eu gosto de falar isso porque é tão bom ter vida, ter um ar para respirar, irmãos. Esse já é o bem que o Senhor nos dá. Você consegue perceber esse bem que o Senhor já está fazendo na tua vida agora? Você consegue perceber esse milagre de você ter os seus movimentos, de você ser uma pessoa saudável e plena na presença do Senhor? Se você ter conseguido chegar aqui, irmãos, se você tiver a capacidade de ver nisso a grandeza do Senhor, vai ser muito mais fácil você ver coisas maiores. O Senhor quer trabalhar na sua vida. Ele quer fazer que você o reconheça.
nas mínimas coisas. Ele quer que você o reconheça em pequenas coisas que acontecem na tua vida. Porque de repente você está esperando que vai acontecer uma coisa estrondosa, mas o Senhor quer que você veja Ele nisso. E essa cavaleira do deserto, ela não sente quando vem o bem. Ela está em lugares secos, desertos, na terra salgada e inabalável. Sabe o que é essa tamarela? É um arbusto no deserto. Quando você se afasta dessa presença, quando você não quer confiar, porque Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente confiar, irmãos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que Deus coloca seres humanos para nos ajudar? Mas quando você diz, eu não vou confiar em ninguém, você se isola. E você vai ser semelhante a esse arbusto aqui, irmãos, isolado no deserto. Isolado no deserto. E o inimigo, ele faz isso. Ele te isola para te destruir. Daqui a pouco você vai estar pensando, a irmã está pensando isso de mim, fulano está pensando isso aqui de mim, e você vai se afastando, alguém vai te abraçar, você rejeita o abraço, alguém vai falar alguma coisa para você, você também não quer ouvir, até a palavra do Senhor você rejeita, e ele vai te isolando, o inimigo vai te deixando só. E esse deserto vai ficando difícil, irmãos. Aí entra a depressão, a tristeza profunda, as angústias na alma. Deus jamais vai querer um servo dele isolado. E eu digo uma coisa para vocês: o evangelho do Senhor é movimento. Ele vai querer te movimentar entre as pessoas, entre a tua família, na tua escola. Ele vai te movimentar para pregar essa palavra. Ele vai te movimentar para cantar. Ele vai te movimentar para fazer a diferença. Ele vai fazer você desejar ser a diferença aonde você estiver. No lugar mais tenebroso que você passar, você vai ser luz. Porque você se aproximou dele, porque você desejou servir. Mas se você for como essa tamareira no deserto, irmãos, não queira se isolar. Entra nesse movimento de adoração. Entra nesse movimento de busca ao Senhor, de aprendizado com Ele. Não perde a oportunidade. Se teu coração queimar para glorificar ao Senhor, glorifica. Se de repente você quer gritar, você quer falar aos outros sobre Cristo, faça. Crie um projeto. Escreva cartas, coloque nas caixas do correio. Escreva bilhetes e deixe ali dentro do ônibus. Eu não sei como fazer, irmãos, tem muitas formas de você ganhar almas para Cristo. E uma das formas mais lindas é o seu testemunho. É você resplandecer no meio das trevas. É você brilhar no meio daquela vizinhança. É você ser luz naquela escola. É você ser luz onde você passar. É para isso que o Senhor nos chama. Ele quer nos enraizar nele. Oh, que coisa tremenda. Bendito o varão, e aqui é a diferença. Bendito, irmão, é aquele que serve ao Senhor. Lá nos Salmos primeiros nós vamos ler a mesma palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os seus. E a palavra do Senhor é ligada, irmãos. Você vai ver várias passagens falando a mesma coisa, parecida. Pessoas diferentes falam a mesma coisa. E é diferente. É porque o Senhor, Ele quer nos falar. Ele quer dizer algo com essa palavra. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. E quando a gente fala de esperança, aí você pode pensar muitas coisas sobre esperança, irmãos. Esperança é esperar. Mas essa espera aqui, a gente acreditar em Jesus, que é a volta de Cristo. Jeremias já anunciava essa esperança.
você está certo, você está indo pelo caminho certo. Se a tua esperança está firmada em Cristo, não tem como você errar a direção. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus tem um plano tremendo na vida de cada um aqui. Talvez ainda você não consegue ver com os seus olhos, mas o Senhor te chamou de uma maneira especial. E se você deseja que tudo isso que o Senhor tem na tua vida transborde, se sobressaia, peça a Ele, peça com fé, e faça, e vá. Diga: Senhor, eu quero fazer algo para ti, e seja persistente naquilo. Bendito o varão que confia no Senhor, bendito o varão que tem fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você estiver aqui e você ainda não tem fé em toda essa história de Jesus Cristo, porque, irmãos, é muito fácil dizer para você que a história de Jesus é uma história qualquer, que a Bíblia é um livro que foi escrito por qualquer pessoa. Irmão, esse livro foi inspiração divina. E quando Jeremias começou a escrever aqui, Baruque foi que escreveu para ele essas palavras. Quando você lê Jeremias, você vê, irmãos, inspiração divina. Homem não conseguiria falar isso, gente. Homem não teria dialetos suficientes para falar tudo isso que Jeremias falou nessa palavra. E a palavra do Senhor é repleta de palavra de mudança de vida. Eu quero ver uma pessoa, até pessoas ateus, que dizem: eu não creio em Deus, que foram muitas vezes desafiados a dizer que Deus não existe, começaram a ler a palavra e se converteram ao cristianismo. É porque essa palavra ela transforma. Essa palavra é uma espada que ela corta e ela muda vidas. E quando você entende que essa palavra muda vidas, você diz assim: Senhor, eu quero saber falar essa palavra, porque eu quero sair por aí anunciando essa palavra, esse evangelho de salvação que transforma vidas. Eu quero que os meus amigos, as pessoas próximas de mim, sintam essa presença gloriosa. Eu quero que eles entendam quem é esse Deus. Eu quero que eles saibam o que Ele pode fazer. Irmãos, e esse versículo 8, ele vai falar uma coisa tremenda. E será como uma árvore plantada junto às águas. Irmãos, você é essa árvore. Você está aqui junto às águas. Essa água está transbordando. A tua raiz não está seca. A tua raiz está vingando. Você entende o que é estar junto às águas? Você está deixando a tua raiz tocar nessas águas? Porque o processo da árvore é esse. Ela está, se ela não estiver junto às águas, como aquele arbusto, ela seca. Mas se você escolher chegar aqui nessas águas, deixa essa árvore crescer na presença de Deus Todo-Poderoso. A tua raiz está crescendo agora, irmãos. A tua raiz está se estendendo para os ribeiros. E você não recebe o calor. E o que eu falei aqui no começo, irmãos, de repente a luta está travada. De repente o redemoinho está vindo e está com o redemoinho tremendo e está tudo dando errado na tua visão. E aqui diz que não receba quando vê o calor. Irmão, essas dificuldades, essas provações, elas não vão te abalar porque você está enraizado em Cristo. Agora, talvez você não entenda o que essa irmã está dizendo sobre estar enraizado. Será que eu estou aqui, mas eu não estou conseguindo sentir isso que essa irmã está falando? Irmão, eu desejo que você sinta.
Mesmo que você esteja à beira dessa água, se você não orar a Cristo, se você não o reconhecer, se Ele não for o primeiro no teu coração, irmãos, tudo isso vai embora. Ele tem que ser o primeiro. E o que você aprender aqui, irmãos, não lança por terra, não. Você veio à escola bíblica dominical, você veio ao estudo bíblico, pega aquela palavra, chega em casa, mastiga e estuda. Porque, irmãos, eu estou aqui transmitindo para você uma palavra que o Senhor me entregou, de um alerta, mas cada um prestará conta da sua vida. Eu sempre digo que cada um tem responsabilidade para a sua alma. Nós vamos cuidar dos nossos filhos, mas quando eles crescerem, eles são responsáveis pelas suas almas. Eles que têm que buscar o Senhor. Ninguém vai salvar ninguém aqui, ninguém levará o outro para o céu. Você é responsável pela sua vida com Deus. Então, irmãos, começa a ler a palavra, para você sentir isso, para você sentir essa confiança em Deus, para que quando vier esse calor, essa tempestade, essa dificuldade, você esteja cheio da graça do Senhor. Você se alegre, você glorifique, você não se maldiga nem maldiga ao Senhor. Irmãos, porque é muito lindo quando alguém testemunha de você e vê a luta que você está passando e fala: olha, que coisa linda. É tanta dificuldade na vida dela, mas ela não deixa de marchar para a casa do Senhor. Ela não deixa de orar, ela não deixa de anunciar a palavra, mesmo que tudo esteja difícil. E como eu disse para vocês, irmãos, Jeremias, a vida de Jeremias foi entregue completamente para Cristo. Ele foi perseguido, ele foi humilhado pelo seu próprio povo ali, os sacerdotes que não acreditavam nele, o rei que não acreditava nele, pessoas que ele pensava que acreditaria nele, pegaram ele, bateram nele, prenderam ele. E ele tentando falar para aquele povo: olha, vamos fazer conforme a vontade do Senhor. E vocês acreditam que até os próprios da Babilônia acreditavam na palavra de Jeremias, e aqueles que estavam em volta dele não acreditavam? Quando o povo de Judá, a Babilônia prendeu o povo de Judá, eles ficaram procurando: cadê Jeremias? Pegaram Jeremias e perguntaram: Jeremias, você quer o quê? Quer ir para a Babilônia ou quer ficar em Judá? Olha bem, o seu povo ali não reconhecia, mas o povo da Babilônia, que aprisionou Judá, sabia que ele era o nome de Deus. Mas, que coisa linda! E ele pôde escolher: eu quero ficar em Judá. E ele escolheu ficar ali. Mas o povo era terrível e desobediente. Eles preferiram ir para o Egito. E Jeremias teve que ir junto com eles, ainda anunciando a palavra, dizendo para eles: saiam dessa situação, confiem no Senhor. E eles preferiram ir para o Egito. E lá é uma sessão linda, irmãos, de pregar a palavra do Senhor, de falar aquilo que o Senhor havia falar no seu coração. E se vocês lerem aí, irmãos, no final do livro de Jeremias, no capítulo 52, se cumpre o que Jeremias falou. O povo de Israel, a cidade de Jerusalém, foi destruída. Ela foi sitiada durante 2 anos pela Babilônia. A Babilônia ficou ali ao redor dos muros, até surgiu a oportunidade de invadiram a Babilônia, queimaram o templo, destruíram o templo. Tudo ali foi destruído, conforme a palavra do profeta do Senhor. Aí você pode pensar: meu Deus, que coisa terrível. Irmãos, para o Senhor fazer uma coisa dessa, o povo se corrompeu ao limite máximo. Todos os seus profetas e sacerdotes estavam corrompidos. Aqueles que ainda serviam ao Senhor foram poupados. Deus os guardou, mas eram muito poucos diante de tanta gente ruim, que preferiam fazer isso
Jeremias estava passando por coisas tremendas naquele lugar. Mas ele estava florindo, ele estava florescendo no Senhor. Ele estava brilhando no meio daquela multidão. E que o Senhor ainda lhe deu escape. O Senhor ainda lhe deu escolha. É difícil você entender, né? Como que esse Deus, eu estou passando por tudo isso, não é Deus. Você sabia que Satanás não tem poder nem sobre a vida, nem sobre a morte? É tudo Deus. Ele tem um propósito em tudo em nossas vidas. Ele tem um propósito em tudo que está acontecendo à nossa volta. Epidemias, pandemias, guerras. Ele está no controle. Entenda. Ele nunca perdeu o controle da situação e Ele está cuidando de cada um de nós. E uma coisa que eu costumo dizer, irmãos, é que o reino espiritual, ele é mais real do que esse que nós vivemos. Agora mesmo está tendo uma batalha. Agora mesmo está tendo uma batalha no reino espiritual pela tua vida, pela tua atenção, pela tua alma. Talvez o inimigo está até colocando coisa na tua vida para que você não compreenda nada do que está sendo dito aqui. Mas em nome de Jesus, você vai compreender essa palavra e você vai sair daqui, você vai mudar de atitude, vai mudar de comportamento e vai buscar a esse Deus e vai fazer a obra dele como Ele quer. Oh, aleluia! E no ano da sequidão, não se fadiga e nem deixa de dar frutos. Você não vai deixar de dar frutos, mesmo em meio à tribulação. Eu já ouvi vários testemunhos de irmãos que dizem: irmã, eu passei por um AVC, um problema sério, fui para o hospital. Mas além disso, o Senhor me usou tão grandemente. Eu ganhei a voz para Cristo naquele lugar. Mesmo em meio à dificuldade, você vai dar frutos. Você quer dar frutos para o Senhor? Você quer estar plantado nessa cadeira? Você quer mergulhar nessas águas, no profundo do Senhor? Irmãos, não viva uma vida rasa. Não seja aquela pessoa que quer viver uma vida mais ou menos na presença do Senhor. Tenha a plenitude de Deus. Transborde aonde você estiver. O servo de Deus, quando ele entra no transporte público, a gente reconhece, né, o servo de Deus. Ele não precisa nem falar, evangelizar e falar alguma coisa, não, irmãos. A tua presença ali naquele transporte já realiza alguma coisa. O teu comportamento, a tua delicadeza, o teu modo de falar, a tua simplicidade. E se hoje há algo no teu coração que precisa ser arrancado, porque tem coisa que precisa ser arrancada, o Senhor fará hoje. Todas as raízes das trevas, todo o resto maligno que dá em vossos corações, todo o desejo mudando, todo o pensamento de suicídio, todo o pensamento de prostituição, todo o pensamento maligno do inferno, o Senhor vai arrancar nessa noite. Ele faz isso, irmãos. Ele arranca pela raiz, ele limpa. A palavra do Senhor ainda falando sobre frutos. Aqui tem capítulo que vai falar sobre frutos, que é lá em Mateus, no capítulo 7, vamos ver aqui onde é, que vai falar sobre que ele pega aquela árvore. Em Mateus, no capítulo 7, ele vai falar de árvore também. E ele vai dizer o seguinte: pelos frutos conhecereis. O Senhor nos reconhece pelos nossos frutos. E os nossos frutos, irmãos, é o nosso comportamento no nosso lar, com nossos filhos, com o nosso marido. Às vezes é necessário ficar calado. É difícil, mas é importante. É importante a gente raciocinar. A Bíblia fala para a gente servir ao Senhor com entendimento. E quando a gente serve o Senhor com entendimento, irmão, a gente sabe a hora de
sua, mas você vai dar frutos. Porque sabe o que vai acontecer naquele silêncio? O Senhor vai produzir algo no coração do teu esposo ou da tua esposa. O Senhor vai produzir ali naquela situação. E a palavra do Senhor aqui em Mateus 7 vai dizer que tem essas árvores que produzem e a que não produz. E que você seja uma essa árvore que produz. E você só vai poder produzir, irmãos, se você estiver na videira. Lá em João 15 vai falar sobre a videira. Irmãos, Jesus é a videira. E nós somos os ramos. Todo aquele que está na videira que é Cristo, ele produz. Ele produz. Então, se você está nessa videira, irmãos, a partir de hoje, você vai produzir. Se você já estiver produzindo, você vai produzir mais. Não perca, irmãos, a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Não perca a oportunidade de produzir frutos nos corações das pessoas. Talvez você está sofrendo perseguição. E Deus está te ensinando. Oh, glória! Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que o que você está passando vai produzir algo. O que você tem passado, está passando, vai produzir frutos para a glória do Senhor. E se você está buscando a Ele, e se você está na presença dEle, irmãos, é só vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, não tem ouro, nem prata, nem dinheiro nesse mundo que pague a paz em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você deitar no seu travesseiro e sentir paz. Irmãos, é tão bom, vocês só poderiam entender isso se talvez um dia vocês passarem uma aflição muito grande, de angústia, de morte, sem ter Jesus para te ajudar. Mas agora o Senhor, Ele quer te dar essa paz que excede todo entendimento. Ela é uma paz da tribulação, ela é uma paz independente da circunstância. Ah, eu só vou ser crente se o Senhor fizer isso por mim. Irmão, com Deus não tem barganha. Deus, Ele nunca vai barganhar com você. Eu vou dar isso para Deus me dar. Irmãos, Ele é Deus. Se o teu coração você desejar fazer algo para o Senhor, voluntariamente, a recompensa do Senhor vem porque Ele é justo. Mas com Deus não tem barganha. Ele é Deus. Ele vai agir com justiça. Ele é justo. Ele conhece os vossos corações. E Ele vai tratar conforme aquilo que você tem feito diante dele. Não tem como você esconder, porque Ele vê tudo. Talvez você esconda do pastor, da irmã, de alguém, de outra pessoa, mas do Senhor, irmãos, Ele é transparente e Ele vê tudo. E o Senhor, a palavra dele é muito clara sobre ser justo, irmão. Sobre ser justo, Ele vai agir com justiça em todas as circunstâncias.
restrições. Entra nesses lugares ocultos em que eu nem consigo falar para ti, Senhor. Deus vai trabalhando no escondido, naquilo, Pai, que só o Senhor pode fazer. Quebra as cadeias agora, Senhor. Quebra as prisões agora. Deus, que eu possa mergulhar completamente em Ti sem reservas. Que eu possa entregar a minha alma, a minha mente, a minha vida. E que se hoje, Senhor, eu estou aqui como uma árvore cortada, a Tua palavra diz que o Senhor faz a árvore cortada reviver. Ele restaura os ramos, Ele renova as folhas, Ele faz essa árvore produzir frutos. Espírito Santo vai movendo agora. Entra em cada lar representado através dessa oração. Vai entrando em cada cômodo, em cada lugar ali, Senhor. Vai repreendendo todo ataque de Satanás nos lares, nos lábios e na mente dos teus servos. Que eles sejam moldados pela Tua palavra. Senhor, por desejo no coração de Te buscar em espírito e em verdade. Que eles tenham desejo de ler a Tua palavra. Que eles orem a todo momento, seja no levantar, no deitar, no caminhar. Que eles sejam orientados a orientar os seus filhos a seguir a Cristo, a buscar o Senhor a todos os momentos. Que eles entendam a autoridade que o Senhor tem dado a cada um de nós para ministrar o Evangelho de Cristo. E que eles entendam que tem um propósito tremendo em suas vidas. Que eles em momento algum venham pensar, Senhor, que são pessoas aleatórias, sem objetivos na obra do Senhor. Trabalha nessa noite, Senhor. Age nos corações, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus. E eu ainda quero ler aqui, irmãos, com vocês o Salmo 1. Eu acho tão tremendo o Salmo 1. Eu sempre falo do Salmo 1, que eu acho tão lindo. E vai falar de árvore plantada junto ao ribeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não te detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer, irmão, prazer em ler a palavra, prazer em orar, prazer em buscar o Senhor. Oh, glória! E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Irmãos, aqui está dizendo que o que você fizer vai prosperar. O Senhor tem prosperidade para a tua vida, prosperidade na presença do Senhor. Prosperidade no chamado que o Senhor tem na tua vida. Ele vai encher as tuas mãos, Ele vai encher a tua mente de autoridade, para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para você expulsar demônios. Que coisa tremenda, irmãos, é isso que o Senhor tem para você. E essa paz que excede todo entendimento. O meu desejo é que você saia de hoje daqui regozijando, alegre, porque o Senhor plantou uma semente em vossos corações, uma semente que é a palavra. Irmão, essa
E a glória é para Ele, irmãos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo que você fizer hoje, que seja até lavar uma louça na tua casa. Será que você entende que é para a glória do Senhor? Oh, aleluia! O nome do Senhor é glorificado quando você é uma boa esposa e uma boa dona de casa. O nome do Senhor é glorificado quando você ama a sua esposa, quando você cuida dos seus filhos, quando você está ali na tua casa lançando palavras de bênçãos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Você glorifica o Senhor quando você é obediente aos seus pais. E às vezes é difícil porque você tem o seu desejo e as suas vontades, mas a obediência aos pais glorifica o Senhor. Irmãos, e eu quero encerrar essa palavra dizendo que tudo que nós façamos, que tudo que nós pensamos, que tudo que nós venhamos a fazer a partir de hoje, seja pensando no reino, seja esperança da glória de Cristo, seja pensando na esperança, porque, irmãos, Ele vai acrescentar tudo na tua vida. Não se preocupe, não se preocupe, porque quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida de todo o resto. Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar aquilo que tu precisa. Se é passar um concurso, Deus vai abrir as portas. Irmãos, Ele é o nosso alimento diário. Sem esse alimento diário, nós não teremos força para prosseguir. Então, irmãos, recebe essa palavra nessa noite. Leva ela guardada no teu coração, assim, ó. Não deixe que ela caia pelo caminho. Não deixe que ela caia no meio das pedras. Não deixe que essa palavra se desfaça. Mas ao chegar na tua casa, pergunta para o Senhor qual é o propósito que Ele tem na tua vida. Começa a buscar na palavra. Começa a conhecer quem é Jesus. A ler os evangelhos. Ler os evangelhos. Eu acho que a primeira coisa que o cristão tem que fazer é ler os evangelhos. Os evangelhos vão falar de Jesus. E aí nós vamos saber quem é Ele, o que Ele fez. Porque aí a gente vai se arraigar mais, vai entender muito mais. Eu estou servindo esse Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados. É tremendo quando a gente entende isso. Entenda. E que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Em nome de Jesus.
Ele vai fazer uma parte que só Ele sabe fazer. Amém, meu pastor? A graça para o Senhor Jesus, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, aplauda Ele, então, em nome de Jesus. Muitas das vezes a gente sente no nosso coração que precisamos ouvir uma palavra vinda de uma pessoa que não conhece as nossas intimidades. É isso? E missionário, já tem um bom tempo que eu tenho conversado com a igreja acerca de 2 pontos que fazem da vida de uma pessoa se ela serve ao Senhor Jesus Cristo ou não, se ela vai para o céu ou não. A primeira delas são as noites de terça-feira. Quem não vem na noite de terça-feira aqui, o que está acontecendo com ela, igreja? Por que está morrendo? Porque não está